Capítulo 196. Intervenção divina. Depois disso, as coisas ficaram agitadas. Sun Yi teve que se esforçar ao máximo para lutar contra vários oponentes enquanto mantinha o ritmo com o resto do grupo. Sabendo que diminuir a velocidade significava morte, ele golpeava, desviava, bloqueava e recuava sem permitir-se nem mesmo um momento de descanso. Lentamente, mas com certeza, inúmeras feridas começaram a se acumular em seu corpo. Mas mesmo assim, não era suficiente. Então, ele se esforçou além de seus limites. Afinal, essa era a situação exata para a qual ele se preparava, suportando o implacável ataque da Santa de Pedra dia após dia. A inevitabilidade de ter que lutar contra uma força esmagadora. Uma fúria escura e veemente se acendeu em seu peito, afastando a dor e o medo. Venham. Venham e me peguem. Estou bem aqui. Quem eles pensavam que estavam tentando matar? Notando que 4 novas abominações atendiam ao seu chamado, Sun Yi não podia evitar de rir. Bom. O ataque deles veio rápido e sem misericórdia, não deixando espaço para respirar. Mas Sun Yi o acolheu. Desviando de um dos esqueletos, ele avançou e se posicionou atrás de outro, de modo que seu corpo bloqueasse o caminho do terceiro. Ele não podia fazer nada a respeito do quarto por enquanto, mas seu ataque já estava contabilizado. Iria doer como um inferno, mas não a ponto de matá-lo. A trama de sangue cuidaria do resto. O fragmento da meia-noite cortou o ar e decepou o joelho da criatura morta-viva, fazendo-a cair desajeitadamente no chão. Ao mesmo tempo, dedos frios rasgaram o lado de Sun Yi. Ele já havia deslocado seu corpo para garantir que não danificassem nenhum órgão vital. Com o manto do titereiro absorvendo a maior parte do dano, Sun Yi acabou recebendo apenas 5 arranhões profundos, que então instantaneamente se encheram de sangue. Ah! Droga! Isso dói. Mas ele não se arrependeu. A única coisa que ele lamentava era o fato de que, com a sombra em volta no fragmento da meia-noite, ele não podia observar seu movimento durante essa longa e árdua batalha. Apenas imaginando o tipo de percepção que ela poderia ter obtido disso o enchia de avareza. Girando e invertendo o aperto na espada, Sun Yi ordenou que a sombra se movesse sobre seu corpo. Quase instantaneamente, ele sentiu uma corrente de poder encher seus músculos. No mesmo movimento fluido, Sun Yi deu um passo em direção ao monstro que acabara de feri-lo e desferiu um golpe esmagador com o punho do tachi. O maxilar do esqueleto voou em uma chuva de dentes quebrados. Dando mais um passo rápido, Sun Yi contornou a criatura desorientada, enlaçou sua mão em torno de seu crânio danificado e arrancou-o da coluna vertebral. Em seguida, empurrou a criatura decapitada contra as 2 restantes, retardando brevemente sua aproximação. Quando as abominações mortas-vivas recuperaram o equilíbrio, Sun Yi já estava sobre elas. O fragmento da meia-noite brilhou 3 vezes, transformando os 3 esqueletos em 3 montes de ossos. Dando um passo atrás, ele desviou por pouco das garras do último esqueleto restante, aquele cuja perna havia cortado no início do confronto. Sun Yi olhou para a criatura que rastejava furiosamente em sua direção e a finalizou com uma estocada poderosa. Então, ele gemeu. Ah, droga! Acho que exagerei. Sun Yi estava machucado, dolorido por toda parte e coberto de sangue. Pior ainda, estava exausto. Essa batalha em movimento era intensa demais e durou muito tempo. Mesmo com sua resistência aprimorada pela trama de sangue, ele estava se aproximando do ponto em que seu desempenho começaria a diminuir rapidamente. Uma vez que isso acontecesse, ele morreria. Porque as malditas criaturas mortas-vivas não eram apenas imortais, mas também incansáveis. Assim que esse pensamento surgiu na mente de Sun Yi, uma nova onda de esqueletos se lançou sobre ele das profundezas do túnel. Levantando cansadamente sua espada, ele cerrou os dentes. É hora do plano B. Em algum momento, o túnel em que estavam foi brevemente inundado por uma onda brilhante de luz branca pura. Olhando por cima do ombro, Sun Yi percebeu que Nepis finalmente havia invocado suas chamas, canalizando-as na lâmina de sua espada, assim como no dia em que haviam lutado contra o demônio Carapaça. Diante do brilho cegante da lâmina incandescente, os esqueletos pareciam quase derreter. Tempo perfeito. Aproveitando a desorientação momentânea de seus próprios oponentes, Sun Yi correu de volta e ordenou a Santa de Pedra que trocasse de lugar com ele. Enquanto passavam um pelo outro, ele enviou a sombra de seu próprio corpo para o da taciturna Cavaleira de Pedra. Quase imediatamente,
Os olhos da Santa das Sombras se acenderam com um fogo carmim ameaçador. Sua pele brilhava com radiação escura e mechas de névoa, cinzenta e espectral apareciam de sob sua armadura semelhante à pedra, como chamas dançantes. A escuridão impenetrável dos catacumbas parecia se tornar ainda mais profunda, abraçando-a como um vasto manto negro. Eu também tenho alguns truques na manga. Um segundo depois, a sombra se chocou contra as criaturas mortas-vivas, enviando estilhaços de ossos e membros decepados pelo ar. Ela continuou a massacrá-los, movendo-se de um para outro em uma tempestade graciosa de escuridão e destruição. Tomando seu lugar perto de Kai e Cassie, Sun-Ni finalmente conseguiu descansar por alguns segundos. Seu corpo maltratado gritava de dor, e o tecido cinza do manto do titereiro estava pesado com a sangue. Com 2 portadores de aspectos divinos ativando suas cartas escondidas quase simultaneamente, a coorte teve a chance de recuperar o fôlego por alguns momentos. No entanto, estava claro que essa calmaria não duraria muito tempo. Sun-Ni realmente não queria mostrar todas as suas cartas ainda, mas a situação deixou-o com pouca escolha. Ele duvidava que pudesse continuar essa corrida louca por muito mais tempo. Além disso, havia chances de que o resto do grupo, ocupado como estavam com sua própria parcela de monstros mortos-vivos, ou não percebessem a súbita alteração acontecendo com a Santa de Pedra, ou assumissem que era apenas uma habilidade dela. Aproveitando a oportunidade, Sun-Ni observou a condição de seus companheiros. Não era bom. A armadura da Estrela da Mudança estava maltratada e rasgada, com sangue escorrendo pelo lado direito. O escudo de Effie parecia estar prestes a se desfazer, enquanto seu chiton branco estava pintado de vermelho. Caster conseguia manter uma aparência de calma, porém, havia um corte profundo sob um de seus olhos, seu rosto ensanguentado e sombrio. Kai não estava muito melhor. Ele estava pálido e visivelmente exausto, seu cabelo castanho desgrenhado e encharcado de suor. Sun-Ni nem queria pensar na sua própria aparência lamentável. Apenas Cassie, cuja armadura de nível 6 a tornava menos propensa a ser atacada por um inimigo, parecia mais ou menos bem. No entanto, sua espada voadora tinha várias marcas visíveis em sua lâmina fina e parecia cansada e desanimada no geral. Tanto quanto uma arma voadora poderia parecer qualquer coisa. Em suma, uma coisa era dolorosamente aparente em seu estado. Se as coisas não mudassem logo, todos eles iriam morrer. Habilmente usando sua espada para derrubar um esqueleto que de repente avançou em sua direção de uma passagem lateral, Sun-Ni forçou seus pulmões e gritou: Ei! Effie! Quão longe estamos da saída deste maldito lugar? Quando isso vai acabar? Afastando um monstro morto-vivo por conta própria, a caçadora lançou um breve olhar para trás e sorriu. Como assim, acabar? O que ela quer dizer com o que eu quero dizer? Não é óbvio? Voltando-se para se concentrar na horda de inimigos à sua frente, Effie gritou: Que fim! Isso foi só um aquecimento. Capítulo 197, Teste final. Sun-Ni praguejou e preparou-se para o pior. Poucos momentos depois, o curto descanso que haviam conseguido terminou. Com um som que o lembrava de água corrente, uma terrível onda de monstros mortos-vivos colidiu com a formação deles, ameaçando despedaçá-la. Effie se preparou para o impacto e resistiu ao violento ataque, conseguindo de alguma forma dividir a onda em duas. De um lado, a Estrela da Mudança mergulhou no turbilhão de espectros esqueléticos, sua espada incandescente cortando-os como um raio de luz solar pura perfurando a escuridão. Do outro, a lâmina encantada de Caster fazia o mesmo. O descendente do clã Lee se movia com velocidade surpreendente, transformando-se em um redemoinho borrado de aço verde fantasmagórico. Tudo que tocava virava pó. Sun-Ni olhou para Kai e disse com a voz rouca: Prepare-se. No momento seguinte, a onda de monstros estava sobre eles. Sem a proteção reconfortante de sua sombra, Sun-Ni só podia contar com sua própria habilidade, astúcia e técnica. Avançando, ele se chocou com o primeiro esqueleto. Sua espada relampejou pelo ar com velocidade relâmpago, e um cadáver sem cabeça caiu instantaneamente aos seus pés, agarrando cegamente as pedras à sua frente. Sun-Ni nunca havia lutado assim. Desde o primeiro dia na Costa Esquecida, ele sempre teve algo ajudando a resistir aos horrores do Reino dos Sonhos, fosse sua sombra, cobertura de escuridão, Estrela da Mudança ou a Santa de Pedra. Agora, ele tinha que enfrentar o torrente de criaturas do pesadelo com nada além de seu próprio corpo humano frágil.
e determinação. Este era o teste definitivo de habilidade pura. Cerrando os dentes, Sun-Ni tentou se lembrar da sensação de clareza que havia experimentado depois que o centurião carapaça havia esmagado sua caixa torácica com um golpe de sua terrível foice óssea. Todos os pensamentos desnecessários foram obliterados por sua vontade, restando apenas dois. Mate seu inimigo. Impeça o inimigo de matá-lo. Usando essa clareza, ele entrou no estado de fluxo. Sua percepção se expandiu, absorvendo cada detalhe e aspecto do que estava acontecendo no túnel escuro. Seu pensamento acelerou, transformando o caos que o cercava em um padrão nítido e simplificado de causa e efeito. Conectado à lei subjacente de tudo, Sun-Ni conseguia reagir às ações de seus inimigos mais rapidamente e prever seus movimentos melhor. Sim. Com um som sibilante, o fragmento da meia-noite cortou o ar e golpeou o próximo monstro no peito, dividindo o esqueleto diagonalmente em dois. Sem prestar atenção à criatura derrotada, Sun-Ni investiu instantaneamente contra a próxima. Seus movimentos eram fluidos e imprevisíveis, mas também firmes e sólidos. Cada golpe, cada passo era calculado e eficiente, focado em infligir o máximo de dano possível enquanto preservava sua força. Era uma combinação perfeita dos dois estilos de luta aparentemente contraditórios que ele havia aprendido. Assim, Sun-Ni dançava entre os incontáveis monstros mortos-vivos, sua espada derrubando um após o outro. O fragmento da meia-noite não era incrivelmente afiado como a espada de Caster, nem preenchido com uma chama branca aniquiladora como a longa espada radiante de Nep. No entanto, ele se recusava a ceder e permanecia intacto. Não importava quantos ossos resistentes o Tashi cortasse. Nenhuma única marca aparecia em sua lâmina. Com sangue escorrendo pelo corpo e suor ardendo nos olhos, seus músculos à beira de se romperem e seus pulmões queimando desesperadamente por ar, Sun-Ni de alguma forma manteve esse ritmo louco e lutou, lutou, lutou. Em algum momento, ele ouviu um rugido furioso vindo de algum lugar à frente e olhou brevemente, notando que o Fi havia dispensado seu escudo redondo surrado e finalmente convocado a bela lança de bronze. Com ela em mãos, a caçadora se tornou ainda mais mortal. Vários esqueletos explodiram em uma chuva de ossos quebrados, cortados por um amplo arco da arma antiga. No entanto, ao mesmo tempo, mais e mais feridas começaram a se acumular no corpo de Fi. Apesar de tudo, as coisas não iam bem para o grupo. Ou pelo menos, parecia assim por um tempo. Em algum momento, no entanto, Sun-Ni percebeu que o número de esqueletos atacando o grupo pela frente começou a diminuir. Logo, Nepis, Hefei e Caster conseguiam alguns momentos para recuperar o fôlego de vez em quando. A pressão sobre ele também diminuiu. A Santa de Pedra, por outro lado, teve que conter um número cada vez maior de criaturas mortas-vivas atacando o grupo pela retaguarda. Quando o equilíbrio da batalha oscilante mudou visivelmente, a Estrela da Mudança deu um comando para mudar a formação do grupo. Ela rapidamente voltou para reforçar o taciturno Shadow, enquanto Sun-Ni avançava para apoiar Caster e Fi à frente do grupo. Uma vez lá, a caçadora lhe deu um sorriso cansado. Ei, bobão! Você está péssimo. Sun-Ni olhou para baixo e teve que concordar com ela. Com sua armadura rasgada em uma dúzia de lugares e encharcada de sangue, ele parecia tão morto quanto as criaturas do pesadelo com as quais estavam lutando. No entanto, o estado de Fi não era melhor. Ele sorriu torto. Obrigado. Você também está muito bem, sabia? A caçadora deu uma risadinha e depois se virou para enfrentar outra das abominações mortas-vivas. Aguentem firme. Estamos quase lá. Ela falava a verdade. Após mais alguns minutos de luta furiosa, o túnel por onde se moviam de repente se abriu em uma caverna grande. Alguns metros à frente, o chão das catacumbas estava quebrado, desabando em um abismo vasto e aparentemente sem fundo. Aquele abismo aterrorizante estava cheio de escuridão que nem mesmo a visão de Sun-Ni conseguia penetrar. O abismo tinha pelo menos 40 metros de largura e se estendia para longe na distância, tanto à esquerda quanto à direita, como uma fronteira sombria separando o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Uma ponte de corda precária estava estendida sobre ela, conectando-se a um túnel semelhante na outra extremidade do abismo. A ponte de corda parecia um destroço de tempos antigos. Era frágil, escorregadia e apodrecida por completo. Ela não espera que a gente realmente use isso, né? É tão óbvio que isso vai desabar assim que pisarmos nele.
Será que ela nunca viu Sajalk? Mesmo que os outros sobrevivem de alguma forma, não há chance de que eu, com aquele maldito atributo, destinado, chegue ao outro lado. Sun-Yi se virou para Ifia e franziu a testa, esperando realmente ser surpreendido pela resposta dela. Então, agora. A caçadora olhou para ele confusa. O que mais? Atravessamos a ponte. Capítulo 198, Último Suspiro. Sun-Yi suspirou. Claro, eles tinham que atravessar a ponte. Porque ele se preocupou em perguntar. Ótimo. Pelo menos a maldita coisa estava vazia de esqueletos. O caminho para o outro lado do abismo estava livre. O que está claro é que vou morrer. Enquanto Sun-Yi estava consumido por essas ruminações infelizes, Hefei e Caster rapidamente jogaram as poucas criaturas mortas-vivas restantes na frente deles na borda do abismo. Finalmente seguros de seus ataques constantes, a maioria do grupo aproveitou a chance para recuperar o fôlego rapidamente. Apenas Nepis e a Santa de Pedra ainda estavam lutando. Na verdade, a pressão avassaladora da horda perseguidora havia crescido tanto que eles mal estavam aguentando. Duas figuras, uma envolta em sombras, a outra banhada em pura luz branca, estavam lentamente cedendo sob o ataque furioso do exército dos mortos. Sun-Yi cerrava os dentes. Se nada mudasse, eles seriam os próximos a serem jogados no abismo escuro. Com uma expressão sombria no rosto, ele lançou um olhar para Ifia e disse, vá. Apoiando-se em sua lança, a caçadora balançou a cabeça fracamente. Alguém terá que contê-los tempo suficiente para todos chegarem ao outro lado. Você deveria. Sun-Yi interrompeu. Serei o último a atravessar. Não se preocupe. Tenho um plano. Um plano louco. Mas o que mais havia de novo? Olhando-o por um longo tempo, Hefei hesitou por alguns segundos e depois assentiu. Tudo bem. Fique vivo, Sun-Yi. Ele riu, baixinho. Ah! Eu não sabia que você se importava. Ela o encarou por um instante e depois disse calmamente, não, é só que se você morrer, logo terei que lutar contra o seu cadáver magricela. Então, não faça isso. Certo? Com isso, Hefei chamou os outros para segui-lo e pisou na ponte instável. Sun-Yi piscou algumas vezes, observou-a ir, depois virou as costas para o abismo e suspirou. Certo. O que mais eu esperava? De qualquer forma, agora não havia mais volta. Brandindo o fragmento da meia-noite, ele correu em frente e se juntou à Estrela da Mudança e à Santa de Pedra em sua luta desesperada. Eliminando alguns esqueletos, Sun-Yi se virou brevemente para Nepis e disse, recue para a ponte. A Santa e os conteremos. Os olhos dela brilhavam com chamas brancas através da viseira do capacete da armadura da Legião Luz das Estrelas. Um momento depois, ele ouviu uma voz rouca. Tem certeza? Ele desviou das garras de um monstro especialmente ameaçador, afastou com a empunhadura do tachi e gritou, sim. Mas... outra criatura morta-viva caiu diante do fragmento da meia-noite. Quando você chegar ao outro lado, precisa destruir os suportes da ponte. Entendeu? Estrela da Mudança hesitou, quase perdendo o tempo de seu ataque. Então, ela perguntou, e você? Sun-Yi riu. Não se preocupe com isso. Tem um jeito de atravessar. Nepi demorou um pouco para responder. Por fim, ela simplesmente disse, certo. Não sendo de desperdiçar palavras, Estrela da Mudança não disse mais nada. Quando a oportunidade se apresentou, ela recuou silenciosamente, deixando Sun-Yi ocupar seu lugar. Agora, a parte mais difícil. Com Nepis fora, todos os monstros das catacumbas caíram sobre a Santa de Pedra e ele. Sun-Yi praguejou, sentindo que o menor erro significaria sua ruína. O ataque da horda de mortos-vivos estava além de qualquer coisa que ele esperasse. Tentando desesperadamente não se afogar no torrente de abominações ferozes, Sun-Yi lutou com tudo o que tinha. Maldito seja tudo, como diabos ela conseguiu manter essa posição por tanto tempo? Não propenso a exibições heroicas, Sun-Yi usou a sombra como escudo humano. Escudo de pedra. E se escondeu atrás dela de vez em quando, aparecendo do esconderijo do monstro taciturno apenas para desferir um ou dois golpes e desaparecer novamente. Os dois trabalhavam maravilhosamente juntos, quase como se compartilhassem uma mente. Bem, o que mais ele esperava? Afinal, ela era sua sombra. E sua sombra estava atualmente envolta em torno do corpo de pedra dela. A armadura do cavaleiro ameaçador ainda estava praticamente intacta. No entanto,
Mesmo ela estava desgastada e quebrada em vários lugares. Com uma expressão sombria no rosto, Sun-Ni notou um fluxo de pó de rubi saindo de uma das brechas. A Santa de Pedra estava ferida. Isso precisa acabar rápido. Sentindo sua própria resistência se esgotando, Sun-Ni queria apenas cair no chão e descansar, mesmo que isso significasse morrer. Mas, em vez disso, ele dobrou a intensidade de seus ataques. Não havia necessidade de se conter e preservar sua força. Ele só precisava durar um pouco mais. Uma dúzia de segundos, no máximo. Mas até mesmo uma dúzia de segundos parecia um sonho impossível. Impossível. Ele conhecia alguém que tinha o hábito de fazer coisas impossíveis acontecerem. Com um rosnado furioso, Sun-Ni cortou outro esqueleto, recebeu um golpe superficial em seu lado já ferido e cambaleou para trás. A sombra apareceu na frente dele, suportando uma chuva de ataques com a ajuda de seu escudo já maltratado. Seus pés deslizavam nas pedras, mas a cavaleira taciturna se manteve firme. Maldito! Quando? Como se respondendo ao seu grito silencioso, um som estridente seguido de um estrondo informou que a ponte havia sido derrubada. Agora, não havia nada conectando os dois lados do terrível abismo. Sun-Ni foi deixado sozinho contra a horda de monstros imortais, sem como recuar. Finalmente, virando as costas para as criaturas mortas-vivas, Sun-Ni olhou para a escuridão, vendo a coorte esperando por ele do outro lado do abismo escuro. Ele demorou um momento, suspirou e correu até a beira. A sombra escorregou do corpo da Santa de Pedra e se enrolou ao redor do seu próprio. Subitamente enfraquecida, a monstruosa taciturna segurou toda a horda sozinha por um breve segundo e depois se dissolveu na escuridão, retornando à extensão tranquila do mar da alma. Sem obstáculos para atrasá-los, a enxurrada de esqueletos avançou. Eles estavam apenas 1 ou 2 metros atrás de Sun-Ni, estendendo suas garras mortais para despedaçá-lo. Muito perto. Ao se aproximar do abismo, Sun-Ni lançou um breve olhar para a escuridão impenetrável que o preenchia. E, sem hesitar nem por um segundo, pulou da beira. Capítulo 199. Suspense. Merda. Pulando no abismo escuro e sem fundo, Sun-Ni brevemente se arrependeu de todas as decisões que já havia tomado em sua vida. Como ele acabou nessa situação? Onde ele errou? No entanto, não havia tempo para autorreflexão. Ele não estava pronto para ver toda a sua vida passar diante de seus olhos ainda. Havia questões mais urgentes. Antes que o ímpeto de seu pulo diminuísse, Sun-Ni convocou o espinho espreitador. Quando a adaga triangular materializou-se em sua mão, ele já estava começando a cair. Sem perder tempo, Sun-Ni jogou-a com toda a força que pôde, enquanto simultaneamente enviava a sombra de sua mão para a lâmina do kunai. A adaga lançada brilhou na escuridão da caverna subterrânea, atravessou o amplo abismo e se fixou na rocha dura do outro lado. Por causa do aprimoramento da sombra, ela se alojou profundamente na pedra. Sim. A velocidade era muito rápida e, com um sopro, Wang Xuan foi puxado para o redemoinho, como um pequeno peixe que havia sido fisgado e violentamente retirado da água. Um momento depois, a corda invisível conectando o espinho espreitador ao pulso de Sun-Ni ficou esticada. Instantaneamente, sua mão foi violentamente puxada para a frente. Agarrando-se à vida, Sun-Ni balançou na escuridão com velocidade incrível. Atrás dele, dezenas de esqueletos despencaram no abismo, com mais sendo empurrados a cada segundo. No entanto, ele já estava longe. Ah! Engulam essa, seus desgraçados! Alguns segundos depois, todo o humor foi arrancado dele pelo impacto duro contra a parede oposta da fenda. Sun-Ni tentou suavizar um pouco o golpe, mas ainda doía como o inferno. Seus ossos gemiam, à beira de se quebrar. Provavelmente alguns deles quebraram. Sun-Ni apagou por um momento ou dois. Quando voltou a ser, seu pulso estava em agonia, com a corda invisível do espinho espreitador cortando lentamente a pele. Sibilando, Sun-Ni agarrou a corda fina com a outra mão e aliviou parte da pressão. Então, ele olhou para cima. Se ousar pescar contra ele assim, não importa se algo estranho em um celular ou aquele peixe gigante feroz, você terá que pagar o preço. 10 metros ou mais acima dele, 5 rostos pálidos pairavam sobre a borda do penhasco. Neles estavam expressões de horror, choque e espanto. Ah! Certo. Acho que eles não sabem dessa minha memória. Para o grupo, seu truque desesperado deve ter parecido um simples suicídio.
Do ponto de vista das pessoas que não sabiam sobre o encantamento secreto do espinho espreitador, Sun-Ni apenas deu uma corrida e pulou no abismo, apenas para desaparecer em sua escuridão sem deixar rastro. Era como se ele tivesse escolhido sacrificar sua vida para dar aos outros uma chance de escapar. Como algum tipo de herói estúpido faria. Eles me conhecem. Como se eu fosse fazer algo assim. Balançando na corda invisível, Sun-Ni esticou o peito dolorido e gritou: "Ei, idiotas! Estou aqui embaixo. Um peixe está zombando dele." Lentamente, 4 dos 5 rostos viraram para olhar diretamente para baixo. Suas expressões eram bastante cômicas. Cassie simplesmente inclinou a cabeça. Mas sua expressão também era impagável. Sorrindo, Sun-Ni começou a subir. Como a corda do espinho espreitador podia mudar seu comprimento à vontade, ele a comandou para encurtar e subiu confortavelmente até o topo, pisando levemente na parede vertical do abismo de vez em quando para acelerar o processo. Logo, ele escalou a borda do penhasco e se esparramou no chão frio, respirando pesadamente. O restante do grupo apenas olhava para ele. O quê? Então, era barulhento e imóvel. Em vez de reviver aqui, escolheu se disfarçar. Hefie foi a primeira a falar. Que bom que você está vivo, Sun-Ni. Mas também. Que diabos? Como você fez isso?" Ele simplesmente jogou o kunai para ela. Quando a caçadora se abaixou para pegá-lo, Sun-Ni puxou a corda invisível e fez a adaga voar de volta para sua mão. Isso foi moleza. Nada que uma faca e um pedaço de corda não resolvam. Mais ou menos. Ele decidiu omitir o fato de que quase sujou as calças nos poucos momentos entre pular da borda do abismo e conseguir cravar o espinho espreitador nas rochas do outro lado. Hefie piscou algumas vezes e, lentamente, se endireitou. Memória legal. Onde você conseguiu? Sun-Ni dispensou o kunai e acenou com a mão cansado. Você se lembra daqueles monstros ouriço lá na cidade? Eu peguei de um daqueles. Com isso, os outros o deixaram em paz. Todos estavam machucados e exaustos também. Todos precisavam descansar e tratar suas feridas. Nepis fez um movimento para tentar curá-los, mas foi impedida por Effie. A caçadora balançou a cabeça sombriamente. Ainda não. Há mais um obstáculo a ser superado. Precisaremos de você no topo do seu jogo. Estrela da Mudança olhou para ela, demorou-se por alguns momentos, mas depois se sentou novamente. Aqui, fora, a palavra do desbravador era a lei. Sefia disse que Nepis precisava guardar suas forças, então ela tinha que obedecer. Sun-Ni estava exausto demais para se importar. Ele sabia que não ia sangrar até a morte graças à trama de sangue, e isso era o suficiente por enquanto. Ele só queria descansar. Algum tempo depois, ele ouviu um som de arrasto e olhou para cima para ver Kai sentando-se perto dele. O arqueiro charmoso parecia bonito demais e arrumado para uma pessoa que acabara de passar pelo mesmo caos que eles, mas Sun-Ni começava a suspeitar que esse traço irritante era apenas algo com que ele teria que se conformar. Talvez Kai tivesse algum atributo estranho que o fazia parecer bem, independentemente das circunstâncias. Olhando para o belo jovem, Sun-Ni suspirou e disse: "Ei, Nid. Como você está?" Kai coçou a parte de trás da cabeça e respondeu: Bem, eu acho. Foi intenso lá atrás, hein? Capítulo 200. Descida. Depois de um tempo, Sun-Ni recuperou o suficiente dos sentidos para olhar cautelosamente em volta. O túnel em que se encontravam era um pouco diferente daqueles que atravessaram enquanto lutavam contra a horda de monstros mortos-vivos. Parecia mais desgastado e decadente, com suas paredes e chão alisados e irregulares, como se fossem corroídos por algo ao longo de incontáveis anos. O pior é que estava molhado. Com um calafrio frio, Sun-Ni percebeu que estavam cercados por poças de água negra. O cheiro de sal marinho permeava o ar. Olhando para cima, ele encontrou a figura alta da caçadora barulhenta e perguntou com uma voz rouca: "Onde estamos?" Hefie olhou para ele e fez um gesto para cima. A cerca de 100 metros abaixo da superfície, praticamente exatamente sob o muro da cidade. Ele a encarou com uma expressão vazia, compreendendo lentamente o significado dessas palavras. A caçadora assentiu. Você adivinhou corretamente. À noite, este lugar vai estar cheio de água do mar. O abismo atrás de nós é o que impede as catacumbas de serem inundadas pelo mar escuro. Ela suspirou cansada. Então,
A menos que queiramos nos afogar ou sermos comidos por algum habitante das profundezas, precisamos sair daqui o mais rápido possível. Sun-Yi fechou os olhos, imaginando um rugido ensurdecedor de água negra jorrando das bocas de inúmeros túneis e caindo no abismo abissal como cascatas feitas de pura escuridão. Sim, se ainda estivessem no subsolo quando isso acontecesse, os monstros marinhos seriam o menor de seus problemas. O próprio mar os mataria. Felizmente, o dia ainda estava jovem. As palavras de Efi serviram como um sinal. Alguns momentos depois, Nepis se levantou e olhou para os membros do grupo. Seu rosto pálido estava calmo e composto. É hora de irmos. Reúnam suas forças. Com suspiros e gemidos de dor, todos se levantaram. Sun-Yi foi o último a fazê-lo. Aí, isso dói. Estou realmente começando a me perguntar se lutar contra Arus teria sido uma escolha melhor. Mas não era. Por mais terrível que possa ter sido, a batalha com os esqueletos era pelo menos previsível. O maldito Corcunda, por outro lado, era uma incógnita completa. Não havia nada pior do que enfrentar um inimigo sobre o qual você não sabia nada. Enquanto o grupo avançava pelo túnel, Sun-Yi alcançou Efi e perguntou com um toque de curiosidade casual em sua voz: a propósito, como você conhece o caminho pelas catacumbas? Não era como se ela pudesse explorar esses túneis mortais sozinha. A caçadora lançou-lhe um olhar duvidoso e deu de ombros. Esse conhecimento é meio que passado entre os caçadores dos assentamentos externos. Eu estive aqui algumas vezes antes, tentando escapar de criaturas do pesadelo especialmente terríveis. Embora, para ser honesta, eu só desci tão fundo nas catacumbas uma vez. Hefei estremeceu. Eu era nova na cidade sombria naquela época. Naquele tempo, a caçadora mais forte do assentamento externo meio que me acolheu sob sua proteção. Descemos aqui com um grupo inteiro. Sun-Yi coçou a nuca e fez uma careta quando seu corpo espancado protestou contra um movimento repentino. Esse grupo deve ter sido muito forte, para voltar daqui com vida. A caçadora olhou para ele e sorriu sombriamente. Quem falou em voltar vivo? Na verdade, todos morreram. Eu fui a única a sobreviver. Sun-Yi encarou-a por um longo tempo e perguntou: se todos morreram, por que diabos você nos trouxe aqui? Hefei deu de ombros. Porque, não importa o quão forte aquele grupo era, eles nem se comparam a este. Você tem ideia do quão poderosos nós seis somos juntos? Caramba! Eu não gostaria de ser nosso inimigo. Depois, ela hesitou por alguns momentos e acrescentou: além disso, desta vez, eu sei o que vamos enfrentar. Vamos sair daqui inteiros, confie em mim. Sun-Yi não era uma pessoa particularmente confiante, mas, neste ponto, ele realmente não tinha escolha. Deixando a alta caçadora sozinha, ele caminhou em silêncio por um tempo. Os túneis agora inclinavam-se fortemente para baixo. A cada minuto, o grupo descia cada vez mais no subsolo. Lentamente, sua curiosidade despertou. Agora que a angustiante batalha contra o exército dos mortos ficou para trás, Sun-Yi começou a pensar em algo peculiar. De onde exatamente vieram todos aqueles esqueletos humanos? Havia centenas, se não milhares deles aqui nas catacumbas. Mesmo que todos os caçadores que já viveram no assentamento externo morressem nesses túneis, esse número não seria suficiente. Sem mencionar que as pessoas que pereceram na cidade sombria tendiam a acabar devoradas por algum monstro terrível, seus ossos pulverizados em pó pelos seus dentes. Sua reflexão inútil foi interrompida por Efi, que de repente fez um gesto para o grupo parar. Depois de discutir algo com Nepis, ela concordou e se virou para o resto deles: prestem atenção. Estamos perto da câmara central deste labirinto. A saída para a superfície está logo à frente. No entanto, chegar até lá não será fácil. A alta caçadora hesitou e depois disse: se quisermos chegar lá fora, teremos que agir rápido. Há um grande e gordo bastardo de uma criatura do pesadelo que vive nessa câmara. No entanto, leva tempo para ele acordar completamente. Então, não parem para olhá-lo, não entrem em pânico, não percam a calma. Pode parecer assustador, mas se vocês seguirem Nepi e fizerem o que ela disser, devem ficar bem. Ela esperou um pouco para ter certeza de que todos entenderam o que ela quis dizer e depois sorriu. Certo. Se todos estão prontos, vamos encontrar o Senhor dos Mortos. O quê? Senhor dos Mortos? Não gostando nem um pouco do som desse nome, Sun-Yi invocou o fragmento da meia-noite e seguiu relutantemente Efi. Logo,
Eles entraram em uma gigantesca câmara subterrânea. Assim que Sun-Ni viu o que havia dentro dela, seus olhos se arregalaram. Ele finalmente entendeu de onde vieram todos aqueles espectros esqueléticos. Ele também entendeu para onde os habitantes da antiga cidade desapareceram. Todos estavam ali,